Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. Hoje trataremos sobre fake news. Pois bem, a temática sobre as fake news ganhou mais corpo e mais tração no debate público brasileiro a partir das eleições de 2018. A partir do ano de 2018, propriamente dito, onde o uso das redes sociais foi muito intenso naquele ano e principalmente no período eleitoral. Pois bem, é sabido que nas redes sociais a possibilidade de difundir informações verídicas ou não é muito facilitada. As pessoas podem, por meio do seu acesso a Instagram, Twitter, TikTok e outras redes sociais, eh, publicar qualquer coisa e, evidentemente, essa publicação levará pessoas a assimilarem aquela informação, consentirem com ela ou não, verificar se ela é verdadeira ou não e por aí vai. Assim sendo, hã, há um benefício nisso, onde informações verdadeiras e que tenham um caráter positivo, que possam agregar algo para as pessoas, pode ser difundida. No entanto, ao mesmo tempo, a mentira pode ser facilmente difundida. Assim sendo, hã, discussões sobre esse assunto vêm se intensificando. Uns falam de regulação, outros falam que a autorregulação já resolve a questão. O que se deve levar em conta, então, é que, naquele período, acusou-se muito, principalmente, ao candidato que venceu, né, Jair Bolsonaro, e toda a sua rede de apoio orgânica naquele ano, que foi utilizada de muita fake news para que ele chegasse ao poder. É claro que isso é reducionismo. Jair Bolsonaro chegou ao poder usando de fake news? Sim, mas nem de longe esse é o único motivo. Bolsonaro chegou ao poder por ter lido o momento histórico corretamente e ter respondido ao anseio da sociedade civil da maneira mais adequada ou mais aderente ao momento histórico que era possível, pelo menos para ele, e ele o fez, e as pessoas consentiram com aquilo, e de modo espontâneo o levaram à posição que ele assumiu, pois visava-se um líder para aquele momento histórico, pós-manifestações, enfim, pós-descrédito absoluto da classe política, do Partido dos Trabalhadores. Isso demandou um líder e ele assumiu esse papel, e enfim, e as pessoas votaram nele. Enfim, o que ocorre é que as fake news não foram o fator preponderante para sua eleição. Quem diz isso é quem quer negar esses fatos que eu acabei de citar. Quem quiser negar toda a roubalheira do PT, quem quiser negar todas as problemáticas envolvendo a classe política no Brasil, os problemas sistêmicos envolvendo a corrupção endógena no país, podem então utilizar da desculpa de fake news e de uso indiscriminado das redes sociais para que fenômenos disruptivos, outsiders, tenham tração e cresçam no imaginário popular do país. Mas quem não tem esses compromissos escusos podem indiscutivelmente analisar as coisas com clareza e reconhecer o motivo para que determinadas coisas venham a acontecer. E isso, de maneira nenhuma, é endosso meu à figura de Jair Bolsonaro. Pelo contrário, eu rechaço publicamente a sua figura nas minhas redes sociais. Enfim, não existe da minha parte nenhum apreço por ele. No entanto, essa constatação é importante. Por que estou falando de tudo isso? Porque, como eu disse, essa temática envolvendo fake news intensificou-se no ano de 2018. E ao longo do governo de Jair Bolsonaro também, porque aí mais acentuadamente, de fato, a partir de 2019, o uso de fake news foi se intensificando, principalmente por parte dos influenciadores e formadores de opinião pública bolsonaristas, que esforçaram-se
muito para que a imagem de Bolsonaro não se desgastasse com sua própria base. Então a mentira foi muito difundida e uma espiral de loucura e de idolatria política acentuou-se dentro das fileiras do bolsonarismo. Ao mesmo tempo, aqueles que eram críticos ao governo Bolsonaro utilizaram muitos fatos reais para se oporem a ele, me refiro aos agentes à esquerda, principalmente. Utilizaram de muitos fatos reais para se opor, mas também utilizaram de mentiras e falácias aos montes também para minar a sua imagem. Assim sendo, o que ocorre é que o uso de informações falsas está no uso da política, não só no Brasil atual, pós 2015, mas desde sempre. É muito relembrado pelos críticos do PT o uso por parte do PT de blogs que visavam descredibilizar e destruir a reputação de agentes políticos e de figuras públicas que se opunham ao Partido dos Trabalhadores naquela ocasião. Assim sendo, utilizava-se de blogs e de blogueiros pagos a fim de atuarem para difamar pessoas. Então, o uso de informações inverídicas é comum não só modernamente, mas na política de um modo geral e na atuação política ao longo da história. Pois bem, isso vai mudar? Não. Mas é possível, então, haver mecanismos para corrigir o uso de fake news durante, principalmente, campanhas políticas, porque na campanha, que tem um tempo limitado e é muito veloz a forma como as informações se difundem, como a mentira é espalhada ou não, a penalidade ou a repressão da informação inverídica durante o período eleitoral seria fundamental. Então, penalizações para aqueles que, principalmente, imputarem crimes a outros deve ser o caminho principal. Já existe legislação vigorando nesse sentido, e então o caminho deve ser atentar-se para isso. A justiça eleitoral já é uma justiça ágil, justamente pelos motivos que eu acabei de citar, mas é importante reafirmar essa necessidade. É claro que aqui vão vir discussões sobre liberdade de expressão, sobre mau uso da lei, sobre torcer a lei e que magistrados podem se valer disso para fazer coisa A ou B, e justificadamente, devido aos eventos recentes no país e o descrédito que o judiciário tem com maior parte da população brasileira, porque se você considerar as pessoas independentes e as pessoas de direita, esse grupo somado vê o judiciário hoje com descrédito. Os únicos que estão vendo o judiciário no Brasil hoje de forma positiva são as pessoas de esquerda. Bom, dito isso, o que acontece é que é importante ainda assim olhar para a regulação. Enfim, e aí entraremos nas discussões sobre regulação de mídias sociais, sobre o atropelo feito pela Suprema Corte, mesmo depois da recusa por parte do Congresso Nacional de avançar nessa temática, mas o que importa é considerar a necessidade de regulação e incentivar que as pessoas também visem a busca pela informação completa. É claro que isso não acontece. As pessoas, há essa conscientização, essa insistência, né, de que se leia a matéria completa, de que se verifique fontes distintas para saber se algo é verdadeiro ou não, daquilo que se envia em grupos de WhatsApp de pessoas com mais de 50 anos, mas o fato é que as pessoas não fazem isso. Mas pô, devemos insistir, né? Consulte fontes distintas e por aí vai. Mas eu já me delonguei muito aqui. E o que digo é que sim, as fake news podem interferir nas eleições, mas não interferem tanto porque a perspectiva das pessoas politicamente já é meio cristalizada.
A fake news só pode endossar um pouco mais as convicções de alguém, mas aquela pessoa já estava naquele lado, naquela diapasão antes mesmo, da fake news e dificilmente ela mudaria de ideia. Mas a fake news deve sim ser combatida, principalmente se ela, imputar crime a terceiros, que esses não tenham cometido. Isso sim é complexo e deve ser lido com seriedade. Pois bem, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou dele, inscreva-se no canal e esteja presente para os vídeos que virão. Amanhã tem mais. Muito obrigado e até lá!